Boa tarde, amadas da MCM. Que Deus esteja com todos vocês e seus familiares. Nós vamos falar hoje de um título bastante relevante, que é Jesus, um homem de família. E nesse período que ele esteve entre o seu nascer e os 30 anos, ele esteve presente dentro de um lar, vivenciando que as nossas famílias hoje convivem no dia a dia. Então ele entendia muito bem a realidade e sabia muito bem de qual o futuro da família. Tanto é que no período que ele teve dos 30 anos até os 33, quando ele foi levar a palavra de Deus a todo mundo, ele tinha como prioridade se hospedar nas casas de família, para que ele pudesse estar vivenciando ali aqueles momentos, curando e exortando a família para cuidado com todos os jovens, com os viúvos, com os casados, com os solteiros. Então Jesus tem uma preocupação muito grande para com tudo isso. Nós vamos estar orando para que Deus possa nos capacitar para poder falar e entender a vontade do Senhor em nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado a Deus por mais esse dia. Nos capacite no entender da Tua palavra, no falar e no discernimento da mesma. Pois nós te oramos agradecido em nome de Jesus. Nós começamos com umas palavras que ele tem usado bastante, que ele vai usar, e ele faz questão de mostrar isso para todos, que é o cuidado, né? O cuidado que ele sempre teve com a família, porque ele vivenciou esse período até os 30 anos dentro de um lar, trabalhando como carpinteiro, ajudando a sustentar a família, ajudando a orientar a família, e isto fez com que, além de saber aqueles momentos, sabia o futuro da nação e que a família é uma instituição de altíssima relevância para toda a sociedade. E nesses 2 últimos anos a gente viu o título família ser bastante citado por questões políticas, de ideologia, mas acima de tudo nós como cristãos nós sabemos da importância que é ser família. E ele também, em todas as suas trajetórias depois dos 30 anos, ele tinha como prioridade hospedar em casas de família, para que ele pudesse estar orientando, ajudando e trazendo aquilo que fosse relevante para que a família pudesse se estabilizar cada dia mais e seguir os seus caminhos. Na lição ele diz que Deus, na sua soberania e onipotência, poderia perfeitamente mandar o Jesus já pronto para evangelizar o mundo. Mas ele não quis isto. Ele preferiu que o Filho viesse e vivenciasse a família todos os dias e em todos aqueles momentos até os 30 anos. E isso faz com que, além de conviver e ter a experiência, ele pudesse transmitir ainda mais, né, para toda a sociedade, que aquilo que ele estava falando ele vivenciou, que foi o momento de estar dentro de uma família, onde há desentendimento, onde há divergências, mas acima de tudo tem que prevalecer aquilo que é relevante, que é a união, e os cuidados que nós temos que ter para com os jovens, o que a família tem que ter de cuidado com os jovens, com os filhos, orientando eles que a família é a instituição que vai garantir o futuro melhor do filho deles. Então nós temos que estar bastante atentos, olhando para essas situações. E uma das situações, ele convidando só para as pessoas estar próximo dele depois dos 30 anos, ele fazia questão de estar convidando as pessoas e levá-las
né, ao conhecimento da palavra. E que, além de ele trazer a palavra de Deus, ele enfatizava bastante a importância da família. E isto, para nós, é muito importante. Porque nós temos que ter ciência que Deus sabe todas as coisas. Ele fala nesse estudo sobre o divórcio. O que leva a um divórcio? A consequência para toda a família é muito grande. O desgaste é muito grande. Isso faz com que, infelizmente, a geração futura fique comprometida. Se não houver uma renovação espiritual dessa futura geração, a degradação da família, ela se torna constante. Então ele fala bastante sobre o divórcio. E como acontece o divórcio? São consequências, ações e atitudes dos casais por falta de respeito, por falta de entendimento, por falta de mansidão, por falta de longanimidade, de falta de sabedoria, falta de amor ao próximo, falta de amor próprio. E isto tem levado famílias a separarem constantemente. E quando se toma uma atitude dessa de separar, para mim, a pessoa está insana, porque ela está pensando somente nela. Imagina se é uma família que tem filhos, que tem netos, que tem, às vezes, até bisneto de idade avançada se separando. Como acontece esse momento de degradação após o divórcio? Eu costumo dizer que toda ação que as pessoas tomam, ela vai ter uma reação. Ela vai ter uma reação positiva ou uma reação negativa. E isto tem feito com que a família fique, infelizmente, vulgarizada. Para certas pessoas, a família não tem mais importância. Infelizmente, o que importa é o eu, o meu eu, como eu estou. E isso não é ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus é: ama o seu próximo como a ti mesmo. Tem que amar o próximo. Se você não amar, você não vai conseguir. Eu tenho buscado constantemente entendimento a Deus para que eu e minha família possamos testemunhar verdadeiramente da palavra de Deus. Nós temos desencontro, temos desentendimento, mas o que tem que prevalecer é aquilo que Deus tem colocado. Casar, estar casado 10, 20, 30, 40, 50 anos, tem que ser prazeroso. Se não tiver prazer, se não tiver harmonia, se não tiver discernimento, se não tiver entendimento, não há prazer. E aquilo que não gera alegria em nosso coração, gera descontentamento. Nós precisamos de cuidar disso como casado. Às vezes nós estamos falando aqui, irmãs que não estão mais casadas, irmãs que talvez perderam seus cônjuges, mas ainda continua a responsabilidade. Se perdeu o seu cônjuge, continua a responsabilidade de cuidar da família. Houve, ou talvez por algum momento, uma separação, e você está no caminho de Deus, e talvez o outro não, você tem que levar essa bandeira. O preço, o que custar? Nós temos que transmitir isso para essa sociedade, que casar, estar casado e constituir família é muito importante para Deus. E um dos tópicos aqui que eu gostaria de ler aqui na lição com vocês, Jesus falou, por exemplo, sobre a importância do casamento, quando ratificou a ideia da aliança conjugal e que somente a morte pode separar o casal. Tratou de temas pertinentes como o adultério, o divórcio e a vida de solteiro. Foi um exemplo de cuidado com os descasados,
destacou o valor da criança e da mulher. Em algumas das suas principais parábolas, colocou a família em evidência, o lar, como pano de fundo. Eu estou aqui ao fundo com um quadro bastante bonito e atrativo. Olha, a família tem que ser isso. O pano de fundo que sustenta, o que traz uma imagem relevante para a família, para a sociedade, é como a minha família está vivendo. Talvez possamos pensar, mas é a minha família. O mundo não vive. Eu não vivo o mundo. Eu vivo a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. E nós não estamos livres dele. Nós temos que buscar. Nós temos que estar constantemente dentro da palavra de Deus. Um outro fato interessante aqui é que ele coloca na revista, ele diz o seguinte: após sua morte e ressurreição no caminho de Jerusalém para Emaús, encontrou 2 seguidores entristecidos. Mas antes que despedisse, um deles o convidou para entrar em sua casa, porque já estava tarde, e Jesus aceitou. E no partir do pão à mesa, ele foi reconhecido, e um dos 2 se alegraram com a certeza de que ele estava vivo. Ele continua vivo até hoje. Nós acreditamos. E nós temos que acreditar também que existe a família, que nós temos que levar a família até os últimos dias de nossa vida. Temos que lutar para isso. E uma coisa que me preocupa muito é que as coisas que há no mundo nos chamam bastante atenção. Uma coisa também que me preocupa bastante é que muitas das vezes nós fingimos ou nós queremos nos enganar de que Deus não está vendo todas as coisas e nossas ações e nossas atitudes. Às vezes não querendo dar importância à família. Não vou preocupar com isso não. Não sei até quando eu vou conseguir suportar. Não é até quando não. Até quando a sua fé existir, você vai suportar. E nós, aqui eu estou falando para um grupo de pessoas experientes, que têm as suas histórias de vida, que têm lutado pelas suas famílias. E nós temos que continuar sendo exemplo para os jovens da nossa igreja, para os casais mais jovens. Nós temos que continuar sendo esse exemplo. E não tem dia e nem hora para parar. Tem que ser constante. A semelhança dele, devemos dar atenção aos casados, solteiros, divorciados e viúvos. Olhar para toda a família e para a família toda. E a intenção de Jesus sempre será valorizar a família e preservar os vínculos familiares. Ele amou as famílias do seu tempo e continua fazendo o mesmo até agora. Ele amou a família do tempo que ele vivia. Ele falou presencialmente para eles. E hoje ele fala para nós também presencial, através de uma palavra bem curta. Se você entender o significado dessa palavra, Jesus está falando com a sua família todos os dias. Fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que esperamos. Tenho certeza que todos nós esperamos dias melhores para a nossa família. E é isso que eu deixo com todos nós, principalmente para mim e para minha família. Que Deus vive até hoje conosco. E temos que exercitar a fé e saber que o futuro dessa nação está vinculado na família. O que será dos nossos filhos? O que será dos nossos netos? O que será da nossa geração futura? Se não tiver a família para trazer a estrutura, a base da educação, do amor e do respeito ao próximo. Que Deus abençoe
E mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Desejando você já um Feliz Natal e 2021, com bastante expectativa de um ano que será maravilhoso para todos nós. Amém.